sempre, nós estamos de volta com o Bom Dia Maranhão. De volta também está o quadro que traça cenários e desafios para o próximo governo. Claro que nós estamos num momento de transição no país e o próximo governo vai herdar algumas medidas adotadas ainda no governo Temer. Quase 97% das vagas do programa Mais Médicos foram preenchidas até ontem à tarde, segundo o Ministério da Saúde. 8.230 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata. Até o momento, 40 médicos já se apresentaram nas unidades básicas de saúde. Para falar mais sobre o Mais Médicos, eu converso agora com o presidente da Associação Médica aqui do Maranhão, doutor Mauro César Oliveira. Doutor, bom dia. Bom dia, Roberto. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição aqui para os esclarecimentos. Doutor, vamos começar falando sobre o princípio de tudo, né? Antes dessa inscrição, o governo Bolsonaro anunciando já algumas medidas, o desligamento aí por parte do governo de Cuba dos médicos que atuavam no Brasil. Nós temos aqui no país 600 cidades, pelo menos, que tinham única e exclusivamente um médico cubano. Essa é a única opção dessas 600 cidades. Por que isso acontecia? A razão principal não é realmente o fato dos médicos não aceitarem ir para determinadas cidades, determinados locais aqui no Brasil? Uma coisa que é importante registrar é que muitas dessas cidades que hoje trabalham exclusivamente com médicos cubanos tinham médicos brasileiros anteriormente. Muitos municípios dispensaram médicos brasileiros quando receberam médicos, digamos, financiados integralmente pelo Ministério da Saúde, e aí os municípios já não precisavam mais usar os seus próprios recursos que recebem do Ministério para manter médicos brasileiros. Bom, essa não é bem verdade o que se divulgou anteriormente, de que o médico brasileiro não quer ir para o interior. As entidades médicas sempre defenderam uma solução muito prática e rápida de se resolver o problema, que seria a criação da carreira de Estado. Vou pegar um exemplo. Quando se abre um concurso para juiz, algum juiz se nega a ir para os confins do Brasil, uma vez aprovado? Não, ele não se nega. Por quê? Porque ele tem uma carreira de Estado, ele tem salário digno, ele tem condições de trabalho, ele tem um plano de carreira de ascensão. Então a proposta da classe médica sempre foi essa. Faça um concurso para médico do SUS, cria a carreira de Estado e o médico brasileiro ele vai para onde for, do Oiapoque ao Chuí. A grande prova disso é que agora, quando se abriu o concurso para o Mais Médicos, para 8.517 vagas, nós já tivemos 29.780 inscritos. Por quê? Porque enquanto uma prefeitura faz um concurso para médico com salário de R$ 1.500, o salário do Mais Médico é de 11.835. Então não é verdade que o médico brasileiro não quer ir para os municípios distantes. É verdade sim que o governo não criou um programa com condições e salário digno para isso. Essa ida dos médicos para o interior do estado que acontece a partir de agora, o senhor fala, por exemplo, da questão salarial, que acaba sendo um atrativo também, mas o senhor entende que haverá de fato um comprometimento desses médicos que vão para o interior do estado? Nós temos, por exemplo, denúncias de médicos que estão muitas das vezes em mais de um município atendendo e recebendo, inclusive, o que é irregular. Nós temos situações de médicos que, assim como existe no judiciário, não tem a frequência desejada, digamos assim, exigida pela própria sociedade no local de trabalho do interior e ficam mais tempo na capital. Só acho que esse problema não vai acontecer? Olha, a questão de se trabalhar em locais distintos se dá principalmente à instabilidade que nós vemos hoje. Se você for a qualquer unidade, a grande maioria das unidades, vamos pegar uma UPA, por exemplo, procure verificar os médicos que estão dando plantão, quantos deles têm carteira assinada? Quantos deles são concursados? Hoje em dia, quase que absolutamente nenhum. Então não há uma segurança, não há uma estabilidade. Hoje, a grande maioria da contratação dos médicos é feita por pessoas jurídicas, contratam empresas e essas empresas colocam médicos e muitas vezes o médico, uma vez trabalhando dessa forma, ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem um descanso e ele acaba tendo que se sujeitar a trabalhar em locais distintos. A questão de o profissional que, digamos, assume um programa de saúde da família e precisa ficar tantos dias e não fica, como você citou algum exemplo, é claro que as entidades médicas não concordam, se ele recebe um salário, ele concorda e acredito que isso seja uma exceção. A grande maioria dos profissionais, eles estão sim comprometidos com o exercício correto da sua profissão. Como é que você observou essa declaração do futuro ministro da Saúde,
da necessidade de submeter os médicos brasileiros ao chamado Revalida, que é a prova de avaliação e qualificação exigida aí para os profissionais formados fora do Brasil. Como é que você observou isso? Primeiro é importante verificar por que surgiu essa questão, né? Porque alguém, como o ministro Mandetta, o futuro ministro Mandetta, estaria levantando uma questão de fazer a prova para que o médico receba o título, né? Assim como acontece na UAB. O que levou a isso foi um grande número de universidades, faculdades de medicina que começaram a surgir, muitas delas não com uma qualidade desejável, e começaram a formar profissionais de menor qualidade. Então começou-se a discutir essa questão para que a população tivesse a garantia de que um profissional que está em exercício ele tenha uma boa formação. Muitas entidades elas são favoráveis e outras não favoráveis a essa medida. No meu ponto de vista, o melhor seria controlar a qualidade das universidades e o número excessivo de faculdades que são criadas, algumas até em certos pontos do Brasil com interesses mais políticos, uma vez que os valores de faculdade particular hoje em medicina são extremamente altos. Então, o que seria mais eficiente? Controlar a abertura indiscriminada de cursos de medicina. Recentemente, a Associação Médica Brasileira, da qual eu tenho a honra de fazer parte da diretoria, junto com outras entidades, como o Conselho Federal de Medicina, firmou um acordo com o Ministério da Educação de uma moratória de 5 anos sem abrir novas faculdades de medicina. Porque o Brasil, hoje, ele tem mais faculdade de medicina do que os Estados Unidos. E a qualidade, muitas vezes, dos profissionais formados não corresponde àquilo que seria o ideal. Então, melhor do que fazer prova para que o médico obtenha o CRM, seria controlar a qualidade e a abertura indiscriminada de faculdades médicas. O presidente Jair Bolsonaro, é bom que se diga, já desmentiu essa possibilidade, já desautorizou o futuro ministro da Saúde para falar sobre o assunto, enfim. A veiculação do financiamento do estudante, a possibilidade de ida desse estudante para os rincões do Brasil, né, para o interior do estado, como é que você observa esse aspecto que foi ventilado aí durante essa discussão do Mais Médicos? Você acha que seria interessante? Ou seja, eu sou estudante de medicina, eu tenho financiamento, o Estado me ajuda, né, contribui nesse processo da minha formação, mas eu também preciso dar a contrapartida. Você entende que é razoável? Essa é uma medida, digamos assim, uma medida de transição, né? O que seria o ideal? O ideal é a carreira de Estado, que tanto o presidente eleito Bolsonaro como o futuro ministro Mandetta já acenaram com essa possibilidade, aquilo que eu havia falado no começo, sim, criação de concurso público para médico do SUS, na semelhança do que acontece com o judiciário. Esse é o ideal. No entanto, nós sabemos que talvez não haja recursos para que se coloque milhões de médicos concursados em ação a curto prazo. Então, até que se chegue lá, existem algumas medidas alternativas. Essa é uma proposta, né, que uma vez que o médico ele fez um financiamento para fazer sua faculdade, ele precisa pagar esse financiamento, em vez dele pagar em dinheiro para o Estado, ele pague com serviço. Me parece uma medida de transição justa, né, que pode, ao mesmo tempo, a pessoa não precisa reembolsar do seu salário para pagar o financiamento, e o Estado, que precisa do trabalho do médico, pode converter aquele pagamento do financiamento em trabalho. Existem outras medidas que também estão sendo sugeridas, como em alguns países acontece o serviço civil obrigatório, assim como se presta serviço militar, né? Logicamente que esse serviço civil obrigatório ele é remunerado dignamente para que o médico possa exercê-lo. Então são medidas alternativas que pode ser colocada em prática até que se chegue no ideal, que é a carreira de Estado de médico. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da TV Difusora, falando sobre esse importante programa do Governo Federal. Obrigado. Eu que agradeço, estamos à disposição.